Boa noite, como vocês estão? Espero que esteja tudo bem com vocês. Então vamos lá para nossa segunda aula, né? Vamos falar sobre livros de escrituração e escrituração contábil, tá? Então vamos trabalhar nessa aula sobre alguns livros que são obrigatórios por lei, né? E sobre alguns lançamentos contábeis, sobre fatos e atos contábeis, tá? Fatos permutativos, modificativos, misto, tá? Então, vamos para a nossa aula. Espero que estejam todos bem, todos em casa, né? Esperando a pandemia acabar, que a pandemia voltar, esperando a pandemia acabar, para, quem sabe, voltar às nossas aulas. Então, vamos lá, gente. Então, nós temos aqui livro obrigatório. Então, o livro diário, tá? É um livro obrigatório para todas as empresas. Então, todas as empresas precisam fazer o livro diário. Depois que termina o exercício social, precisa imprimir e mandar para a Cefaz, né? Então, depois que termina o exercício social da empresa, imprime esse livro, encaderna e manda para os órgãos responsáveis, né? Já o livro Razão, né, o livro diário é aquele livro que a gente faz os nossos lançamentos de débito e crédito, de entrada e de saída, né? Já o livro Razão, né, é obrigatório para as empresas que trabalham no lucro real, tá? Então, as empresas que trabalham no lucro real, elas são obrigadas a fazer o livro Razão, tá? O livro Razão é uma forma que nós temos de controle, tá? O razão, ou tudo que a gente precisa procurar, às vezes a gente não encontra alguma pendência, alguém, às vezes não está batendo o nosso balanço. O livro Razão é um livro auxiliar que vai, né, como já diz o nome, né, vai nos auxiliar a achar esse erro. Se a gente fez algum lançamento errado ou tem algum lançamento invertido, vai ser no livro Razão que nós iremos identificar esses lançamentos, para depois ir lá no diário, né, e fazer a regularização lá no diário. Tá? Então, o livro Razão para as empresas com base no lucro real, tá? Conforme o artigo 14, elas são obrigadas por lei a apresentar esse livro Razão. Então, nós temos o livro diário, todas as empresas precisam fazer, né? Imprimir esse livro diário, entregar aos órgãos fiscalizadores. E temos o livro Razão, que é um livro auxiliar, mas para as empresas que trabalham no lucro real, elas são obrigadas por lei a fazer esse livro Razão. Tá bom? Então aqui temos mais livros auxiliares, tá? Registro de entradas de mercadoria. Tá? Isso é se a empresa quiser ter esses livros, tá, gente? Não é uma coisa como obrigada, tá? As empresas, quando é muito rígida, ela trabalha com essa forma de controle. Então, nós temos registro de entradas de mercadoria. Então, toda vez que compra uma mercadoria, né, se faz esse registro. Isso é para aquelas empresas também que não têm um controle de estoque, não tem um sistema que você automaticamente lança suas notas, né, e já vai dando entrada neste nesse estoque, né? Então as empresas às vezes utilizam algum livro, algum método, né, para dar entrada nesses estoques aí dessas mercadorias. Registro de saídas de mercadoria, então, né, precisa controlar quanto entrou e quanto saiu para futuramente fazer novas compras, né? Não deixar faltar. Apuração de ICMS, né? Já vi muitas empresas trabalhando com livro de apuração de ICMS, porque o ICMS ele é muito importante porque ou você tem ICMS a recuperar ou ICMS né, recolher, a pagar para o governo. Então, se você tem um livro que faz essa apuração, tá, é muito importante para saber se você está devendo ou se você vai recuperar ICMS. Então, muitas empresas trabalham com esse livro aí, como fala ali, é um livro auxiliar para você ter controle da conta corrente sua ICMS, apuração de IPI e apuração do lucro real, entre outros livros. Então, a empresa, ela pode trabalhar com os livros que ela acha
melhor para ela, né? Uma forma, na verdade, isso é uma forma de ter controle, né, das entradas, das saídas. Às vezes não é uma empresa bem estruturada que não tem um sistema adequado, não tem um sistema adequado de entrada e saída, então acaba adotando esses livros, né, auxiliares para controlar, tipo entrada e saída de mercadoria, apuração de custo, né, da mercadoria vendida. Então isso é muito importante para as empresas, tá? São livros auxiliares, mas não deixam de ser importantes. Não é porque não é obrigatório que nós não precisamos fazer, tá? Então, se a gente quer ter um controle, né, na nossa empresa, nós precisamos sim fazer esses registros aí para que nós possamos ter controle. Aí nós temos, né, no artigo 100 da Lei 6.404, tá? Nós temos os livros obrigatórios para as empresas SAs, tá? Aquelas empresas que estão regulamentadas pela Lei 6.404, que é a Lei da Sociedade Anônima, né? Então são os livros obrigatórios de acordo com o artigo 100. Registro de ações nominativas, então você precisa ter esse registro. Transferência de ações, registro de partes beneficiárias. Vocês precisam, a empresa precisa ter as atas das Assembleias Gerais. Não é que os outros livros não sejam importantes, tá? Mas esse livro de ata das Assembleias Gerais, gente, ela é muito importante, né? Na verdade, o documento, o ata em si, ele é muito importante, né? Porque é um documento que vai comprovar que nós estávamos presentes ou não. É o documento que vai comprovar o que foi decidido naquela reunião. Às vezes, né, se faz a reunião, mas nós não podemos estar presente, então a gente lê a ata para saber o que deliberou. E se o presidente da empresa tomar alguma decisão que não esteja na ata, né, então essa decisão não é válida. Ele só vai poder tomar essas decisões se estiver discutido, estiver presente na ata, né? Então, às vezes a gente vai em reuniões de condomínio, né, reuniões da nossa empresa, aí está lá a pessoa elaborando a ata. Então, a ata é um documento que nós temos para ver o que realmente foi falado, né, para saber se o que foi decidido em reunião está escrito na ata ou se a decisão posterior que foi tomada, né, foi a decisão que foi tomada nessa Assembleia Geral, né? Então são livros muito importantes, tá, para as SAs. Presença dos acionistas, né, atas das reuniões do Conselho Administrativo, caso a empresa tenha um Conselho Administrativo. Nas empresas de grande porte costuma ter sim um Conselho de Administração, então um Conselho Administrativo para tomar decisões. Caso haja esse conselho, temos que ter essa ata. E pareceres, né, do Conselho Fiscal. Então nós precisamos, a empresa precisa fazer a publicação dessas demonstrações, só que antes ela precisa do parecer fiscal, né? Um exemplo bem mais simples, se a gente trabalha, né, moramos em condomínio, ou se a gente faz parte de algum sindicato, esse sindicato, esse condomínio precisa prestar conta das ações que foram tomadas, né? Então aí se faz uma reunião, né, para apreciar esse parecer. Ah, gastamos tantos com tal coisa, né? Então faz essa ata de acordo com o Conselho Fiscal. E é nesse Conselho Fiscal que vai apurar se vai ser aprovado ou reprovado as contas, né, daquela administração. A gente vê muito isso, né, não que nos outros não, né, não façam, mas em time de futebol, né? Ah, vamos reprovar as contas, né, do presidente do clube tal, vamos reprovar as contas. Então precisa ter a ata e os, né, e os pareceres desse conselho fiscal, porque se as contas forem reprovadas, né, precisa saber o motivo por que essas contas foram reprovadas.
Porque às vezes, né, nós somos acionistas de uma empresa, mas a gente não entende nada de fiscal, a gente não entende nada de financeiro. Nós somos acionistas apenas para ter um retorno, um investimento. Então, se tem essas atas explicando o que aconteceu, por que as contas foram reprovadas, ou por que as contas foram aprovadas com louvor, né? No parecer está lá, aprovação com louvor. Então nós precisamos saber que esses, né, pareceres vão vir detalhado. O que aconteceu? Vamos reprovar porque no ano tal foi feita uma transação que não encontramos nota fiscal, né? Fora do, ou custo muito alto comparado com o custo de mercado. Então nós precisamos saber, né? E nas empresas SAs, tá? Conforme o artigo 100, elas precisam sim ter esse livro dessas atas e pareceres do Conselho Fiscal. Agora nós vamos partir, tá, para os lançamentos. Nós vamos trabalhar com os lançamentos contábeis aqui, tá, gente? O que dos lançamentos contábeis, coisa que nós já trabalhamos, né? Débito e crédito, né? Mas pode acontecer, né? Acontece bastante, principalmente na hora da prova, né? Da gente errar algum lançamento, tá? Como vocês já sabem, o livro diário ele precisa ser, né, de ordem cronológica, data, mês, ano, tudo em sequência. Não pode ver rasuras, não pode haver borrões, não pode fazer setinha, né? Às vezes tem gente que faz seta indicando, esse lançamento aqui é referente àquele lançamento lá de cima, e lançamento aqui é referente ao lançamento aqui de baixo. Então não pode fazer isso, tá? Abre seta, tira seta, colocar um asterisco, né? Colocar um asterisco e lá embaixo na nota de rodapé falar o que é aquele lançamento. Então no livro diário, tá? Como nós já vimos lá no início, né? No primeiro slide, ele é um livro obrigatório. Então não pode ver essas gambiarra, tá? Não pode haver rasura, não pode haver borrões, né? Vou passar borracha, não pode fazer isso, né? Sei lá, às vezes o cara quer complementar com um lápis e, enfim, não sei, tem gente que faz qualquer coisa, mas isso não pode acontecer, tá? Não pode haver rasuras e borrões, mas nós estamos sujeitos a erro, né? Então, como eu já falei, livro ele é ordem cronológica, dia, mês e ano, né? Conforme as datas certinho. E podemos errar, né? Podemos errar, então a gente pode errar. Mas nós temos que identificar esses erros, tá? E após a identificação desses erros, nós temos, tá, que fazer as correções. Então nós temos alguns tipos aí de correções que nós temos que fazer. Nós temos o estorno, tá? Vamos começar pelo estorno. Então tem um exemplo ali, compra de um veículo à vista no valor de 20 mil reais. Tá? Então, valor de 20 mil reais, veículo. Olha o lançamento que foi feito, imóveis e clientes. Lançamento totalmente errado, não tem nada a ver esse lançamento, tá? Então, nós fizemos o lançamento errado, nós podemos estornar, tá? Para estornar, basta fazer o lançamento inverso. Eu havia debitado imóveis, né, e creditado clientes. Agora eu vou debitar clientes para zerar, né? Se vocês acompanharem aqui, débito, crédito clientes 20 mil, débito clientes 20 mil. Aqui eu havia debitado imóveis, débito imóveis 20 mil, crédito imóveis 20 mil. Então eu zerei este lançamento. Então este lançamento, tá? Ele não existe mais, né? Não é que não existe, o lançamento está registrado lá no livro diário, mas não temos mais saldo nesse lançamento. O que foi debitado foi creditado, o mesmo valor de débito e crédito, tanto para imóveis quanto para cliente. Aí sim nós iremos fazer o lançamento correto. Vou debitar a conta veículos, porque está entrando um veículo, né, ou vários veículos na minha empresa.
estou creditando a conta caixa. Então aqui eu fiz o lançamento correto. Débito veículo, crédito caixa, R$ 20.000, tá? Aí nós vamos para o outro exemplo, né, que é referente à transferência. Compra de um veículo à vista no valor de R$ 60.000. Então aí, lançamento incorreto. Debitei a conta veículos está correta, tá? Débito porque está entrando veículos, e creditei a conta errada, contas a pagar. Ela é errada porque no enunciado fala que a compra foi à vista. Então, se é à vista, nós temos que sair dinheiro do caixa, né? Então, por isso que está errado esse lançamento. Se tivesse falando que fosse a prazo, né, estaria correto. Mas como ele fala que é à vista, então precisa sair dinheiro do meu caixa. Então, o que eu fiz aqui, gente? Eu zerei a conta, né, contas a pagar, e transferi o saldo para a conta caixa, tá? Então, foi isso que eu fiz. Eu transferi o saldo da contas a pagar da contas a pagar para a conta caixa, tá? Então, crédito do lançamento incorreto, contas a pagar 60.000, débito, contas a pagar 60.000. Então, eu zerei essa conta e transferi o saldo para a conta caixa. Professor, eu poderia fazer o estorno nesse lançamento? Sim, poderia. Eu faria o estorno ali, como eu fiz no exemplo anterior. Debitaria contas a pagar, creditaria veículos 60.000 e depois faria o lançamento correto, né? Veículos, débito veículos, crédito caixa. Mas para não ter que fazer no estorno, a gente faz um lançamento a mais, né? Para evitar, né, essas coisas, é só a gente fazer a transferência. Eu zero a conta contas a pagar e transfiro o saldo para a conta caixa, tá? Então zerei aqui essa conta, tá? Zerei contas a pagar, tá? Aqui, crédito 60.000, débito 60.000 e transferi o saldo para a conta caixa. Então, dessa forma, não tem mais a contas a pagar e vai aparecer crédito na conta caixa. É uma forma que nós temos, outra forma. E nós temos também a complementação, tá? Compra de um veículo à vista no valor de R$ 10.000. Aí eu fiz o lançamento. Veículos, débito veículos, crédito caixa, R$ 1.000, tá? Então notem que a compra é de R$ 10.000 e foi lançado apenas R$ 1.000. Aí está faltando R$ 9.000. Aí eu faço a complementação, né? Complemento fazendo outro lançamento. Débito veículos, crédito caixa, R$ 9.000. Então, dessa forma, eu fiz o meu complemento, tá? Novamente, professor, posso fazer o estorno? Poderia fazer o estorno. Era só vocês lançarem, debitar a conta caixa, acreditar veículos R$ 1.000 e depois fazer o lançamento correto. Só que aí vocês teriam um trabalho a mais, né? Porque teria que estornar e depois fazer o lançamento correto. Então, é mais fácil fazer essa complementação. Está faltando quantos? Então, vou complementar com este valor, tá? Este lançamento poderia ser feito também caso eu tenha lançado o valor maior, tá, gente? Suponhamos que tá lá, compra do veículo, valor de R$ 10.000. Em vez de colocar 10.000, eu lancei débito veículos, né? Crédito caixa, coloquei R$ 50.000. Não sei, bati errado lá, botei aí R$ 40.000, né? Então eu lancei R$ 30.000 a mais. Então eu preciso retificar esse lançamento. Aí eu vou fazer um lançamento, vou creditar a conta caixa, R$ 30.000 e debitar a conta veículo R$ 30.000 para dar baixa neste valor, tá? Então eu posso fazer também esse tipo de estorno, tá? Lancei a mais e agora como que eu faço? Ou eu faço o estorno, né? E faço depois do lançamento correto, ou eu posso fazer a diminuição, né?
apenas do saldo que foi lançado a mais. Como eu disse, comprei o veículo por 10 mil, na hora de lançar eu lancei 40 mil. Então lancei lá, débito veículos 40 mil, crédito caixa 40 mil, né? Lancei errado. Aí eu posso fazer um lançamento de correção, creditando a conta caixa, tá? Desculpa, debitando a conta caixa 30 mil reais e debitando a conta veículo 30 mil reais. Aí vai ficar correto o lançamento, tá? Lembrando, tá, gente, que nesses lançamentos vocês precisam colocar bem detalhado o histórico, tá? Vocês precisam falar que é estorno referente ao lançamento errado, lá do dia tal, dia tal, dia tal, tá? Que vocês precisam falar que é complementação do lançamento que aconteceu lá no dia tal. Então vocês precisam detalhar essas informações, tá? Não é só fazer o complemento, fazer o estorno e daí. Como que eu vou saber está complementando por quê? Será que está correto esse lançamento? Por que que eu estornei? Por que que eu transferi a conta de uma conta para outra? Então eu preciso prestar essas informações no momento, tá, desses lançamentos. No livro diário, né, quando a gente faz o livro diário, nós precisamos colocar o histórico, tá? Então, no dia tal, compra de um veículo, marca tal, chassi tal, placa do veículo tal, tá? Conforme nota fiscal do dia tal, no valor tal. Então, nós precisamos detalhar. Nessas correções de estorno, transferência, complemento, tá? Nós também precisamos falar que é referente ao complemento do lançamento lá do dia 2, foi lançado a menor, a compra era tal, explicar toda a situação, para que as pessoas que vão olhar, eles possam saber do que se trata esses lançamentos, tá? Agora nós vamos falar sobre atos e fatos administrativos, tá? Atos e fatos administrativos. Ato administrativo são aqueles documentos que não alteram a situação patrimonial da empresa, tá? Não tem movimentação contábil, tá, gente? São os documentos, são papéis que a empresa tem. Então, são o contrato social, é um papel assinado, marcação de reuniões, é um documento que você está marcando a reunião, assinatura de contrato, admissão de empregados. Então, você está registrando a carteira dele, ele está assinando lá um monte de documento de aceite, não aceite, de vale transporte. Então, tudo isso são atos contábeis, tá? E esses atos, tá, eles precisam, né, ser assinados, são documentos que têm valor jurídico, tá, gente? Então, se comecei a trabalhar, né, acontece muito nas empresas, daqui a 3 a empresa pega a minha carteira de trabalho, só que não registrou ainda, só daqui a 3 meses, quando passar o período de experiência, né? Sei lá, se porventura o fiscal do trabalho chega nessa empresa e vê que você está trabalhando e não tem o seu registro, a sua carteira ainda não está assinada, então quer dizer que você não é funcionário da empresa e está trabalhando de graça, né? Então isso é complicado. Como que você vai alegar depois que trabalhou, né, teve admissão no tal dia, trabalhou tantos dias aí e não recebeu, né? Por isso que nós temos, né? Lógico que é complicado para nós exigirmos que seja assinado na hora, né? Mas isso é um ato administrativo, tá? Então tudo que a gente faz, né, assina algum documento, esse documento é ato administrativo. Esse documento futuramente, tá, ele pode gerar as movimentações contábeis, tá? Eles podem acontecer de alterações contábeis, igual admissão de empregados. Então, se eu demito um empregado, automaticamente, se eu contrato um empregado, né, um funcionário, automaticamente esse funcionário vai entrar na folha de pagamento e ele vai receber e vai gerar os fatos lá contábeis, né? Mas no momento em que eu estou assinando a carteira dele, não me gera, né, movimentação contábil nenhuma, não vai alterar a minha situação patrimonial naquele momento, tá? Se eu assinar a carteira do cidadão. Vou fazer uma consulta de preço nos fornecedores, quero fazer um orçamento aí para saber onde é a melhor loja para se comprar, relação valor, qualidade dos produtos.
Então, mando lá esse documento, faço um ofício e encaminho para a empresa. Isso aí são atos contábeis ou atos administrativos, porque não vai gerar nada para mim, né? Só vai gerar se eu comprar essas mercadorias, né? Mas o simples fato de mandar esse documento, o simples fato de assinar uma carteira de trabalho, não vai alterar a situação patrimonial da empresa, tá? Não vai alterar o patrimônio dela. Já os fatos administrativos ou os fatos contábeis, essa sim é o que vai alterar a situação patrimonial da empresa, tá? São esses fatos, né, que são os diários, os lançamentos contábeis que nós realizamos. Então, tá? Quantitativa e qualitativamente, ou seja, vai alterar em valores e em quantidade. Ah, comprei mais 2, então aumentou mais 2. Vendi 3, então reduziu 3, tá? Entrou 1.000, saiu 2.000, tá? Então esses são os fatos que nós iremos efetuar os registros, tá? Então aí, alguns exemplos: compra de veículos, pagamento de salários, vendas de mercadorias, nascimento, morte de animais, pagamento, recebimento, né? Pagamento de fornecedores, recebimento de cliente. Então, tudo isso vai alterar a situação patrimonial da empresa, tá? Então, ou o meu ativo vai aumentar, ou o meu passivo vai diminuir, né? Ou o meu ativo diminuir, o meu passivo aumentar, ou vai aumentar os dois, né? Assim, vai equiparar 30 mil, né? Ou vou ter uma venda com lucro ou com prejuízo. Então, são fatos que vai alterar a situação patrimonial da empresa. Então, os atos administrativos, ele não altera a situação patrimonial. São documentos que nós assinamos, tá? Documentos esses que têm valor jurídico, tá, gente? Se está documentado, está valendo. Já os atos administrativos, esses sim, esses atos, tá, que vai alterar, né, para mais ou para menos a situação patrimonial da empresa. Aí nós temos os fatos. Nós temos fatos permutativos, tá? Fatos modificativos, podendo ser aumentativos ou diminutivo. E nós temos os fatos mistos, tá? Podendo ser aumentativo ou diminutivo. Então vamos ver um de cada aqui, tá? Fatos permutativos, né? São aqueles fatos que não provocam variação patrimonial. O meu patrimônio ele não aumenta e nem diminui com relação aos fatos permutativos. Tá? Vamos ver algum exemplo aqui. Então aqui, compra de um veículo, tá? Em dinheiro. Então vou debitar veículo e creditar a conta caixa. Notem que está saindo o dinheiro do meu caixa, 50 mil reais aqui, tá? E está vindo aqui para baixo, tá? 50 mil reais aqui. Então notem que está saindo dinheiro daqui do meu circulante para o meu imobilizado. A situação patrimonial da empresa continua a mesma, não aumentou e nem diminuiu, tá? Então isso são fatos permutativos entre contas do ativo, tá? Então saiu aqui dinheiro, tá? E entrou um bem aqui, saiu 50 mil, entrou 50 mil aqui embaixo. Então a situação da empresa continua a mesma. Então é um fato permutativo entre contas do ativo. Aí nós temos entre contas do passivo, compra de um veículo a prazo. Então vai entrar um veículo aqui embaixo, 50 mil, e vai aparecer uma conta aqui, fornecedor 50 mil. A situação patrimonial da empresa também não aumentou, tá? Vai aumentar sim, é que não aumentou, tá? A empresa ela não ganhou e nem perdeu com essa transação. Vai entrar a contrapartida do meu veículo e vai entrar a contrapartida do meu fornecedor. Aumentou 50 mil no meu ativo e aumentou 50 mil no meu passivo, tá? Então não teve lucro nem prejuízo nessa transação. Então, fatos permutativos é quando nós realizamos alguns fatos contábeis que nós não temos lucro e nem prejuízo. Nessa situação, nós não temos lucro nem prejuízo, porque eu comprei à vista. Então, saiu o dinheiro do meu caixa, entrou lá no meu imobilizado. Comprei a prazo. Então, vai aparecer o meu fornecedor, tá?
e vai aparecer lá no meu ativo este veículo, tudo bem? Aí nós temos fatos modificativos, né? Podendo ser aumentativo e diminutivo. Tá? Então, os fatos produzem alteração patrimonial, ou para mais ou para menos. Nesses fatos modificativos aqui, então já tenho lucro ou prejuízo. Tá? Então, aqui já pode aumentar a situação patrimonial ou pode diminuir. Vamos começar aqui pelos aumentativos. Então, o nascimento de um bezerro. Então, eu estou lá sem fazer nada e nasce um bezerro. Tá? Então, vai aparecer lá no meu imobilizado bezerro. Tá? Então, que prejuízo que eu tive nascendo um bezerro? Nenhum. Então, eu só ganhei, porque agora eu vou poder vender esse bezerro. Ah, eu tenho um cachorrinho de raça, não sei. E quando essa cadela dá cria, eu vendo os cachorrinhos. Então, toda vez que essa cadela dê cria e nascer esses cachorrinhos, tá, você vai ter um lucro. Tem gente aí que vende R$ 500, R$ 1.000, não sei, depende do cachorro. Então, para você vai ser um lucro e você vai ganhar dinheiro com relação a esses cachorros. Tá? Então, o seu patrimônio aumentou, porque agora você tem uma fonte de renda. Né? Você pode vender esse bezerro e você pode vender os seus cachorros. Tá? Notem que não teve nenhuma outra contrapartida patrimonial. É uma conta patrimonial e uma conta de resultado aqui, tá? Que é o lucro. Então, os fatos podem acontecer: registro de aluguéis em favor da empresa, juros recebidos, descontos obtidos, quando a gente ganha desconto, nascimento de animais, como é o exemplo dado aí, perdão de dívidas, tá? Eu devo, né, R$ 5.000 para o professor Daniel. O professor Daniel chega ao fim do ano, bonzinho, e perdoou a minha dívida, né? Então, você teve esse perdão de dívida, fato aumentativo, que vai reduzir o seu passivo aqui, tá? O seu passivo ele vai reduzir aqui, tá? E você vai ter um lucro aqui. Então, vai sair 5.000 daqui e vai aparecer a conta lucro aqui, R$ 5.000. Assim, lembrando que a conta lucro não pode aparecer. Só estou falando de lucro para ter um exemplo mais claro, tá? Mas a conta lucro ele não pode aparecer, tá? Aí, serviços prestados, se a gente presta serviço, né, a gente vai receber. Então, isso é fato modificativo, tá? Notem que não tem contrapartida, assim, não envolve, né, duas contas patrimoniais. É uma conta patrimonial e uma conta de resultado. No caso de aumentativo, uma conta resultado, a conta de receita, né? Seria a conta de receita, conta lucro, receita, tá? Aí descontos obtidos. Descontos obtidos é uma conta, tá? É uma conta de resultado, é uma receita que nós temos. Então tem uma conta patrimonial, tá? Então envolve uma conta patrimonial e uma conta de resultado. No caso do aumentativo, uma receita, tá? Já no caso do diminutivo, tá? É uma conta patrimonial, tá? Com uma conta de resultado, uma despesa. Tá? Então, aí nós temos aqui despesa com energia, caixa. Essa despesa com energia é quando nós recebemos o boleto, nós já estamos pagando essa energia, tá? Nós não provisionamos ela lá, colocamos ela energia a pagar, alguma coisa assim, tá? Então recebi o boleto, tá lá onde é energia e já estou pagando, tá? Mas se eu fizesse esta provisão também era um fato diminutivo. Por que que é um fato diminutivo? Porque envolveu uma conta patrimonial, tá? E uma conta de resultado, que seria uma despesa. Então, despesa com energia e energia a pagar, tá? Iria aumentar o meu fornecedor aqui, energia a pagar, R$ 350, e uma despesa, né, o prejuízo de R$ 350, tá? Pode acontecer, né, despesa com salários. Então, despesas com salários, salários a pagar. Despesa, juros passivo, né? Juros a apropriar, a vencer, dependendo da conta aí. Pagamento de aluguéis, né? Serviços contratados, salários, água, luz, telefone, tá? Então, são contas, né? Esses fatos modificativos, tanto o aumentativo quanto o diminutivo, envolve uma conta patrimonial e uma conta de
resultado, tá bom? Se é uma conta aumentativa, né? Conta patrimonial e uma conta de receita, que eu estou ganhando dinheiro. Se for diminutivo, uma conta patrimonial e uma conta de despesa. Então, quando a gente faz a provisão para uma despesa, despesa com salários, salários a pagar, despesa com energia, energia a pagar, despesa com telefone, telefone a pagar, despesa com férias, né? Férias a pagar ou apropriar, né? Então, isso é fatos modificativos diminutivo, tá? Provisão para credores de liquidação duvidosa, tá? Então, isso são fatos diminutivos, tá? Então, acontece uma conta patrimonial e uma conta de resultado. Se é aumentativo, uma receita. Se é diminutiva, uma despesa. Aí nós temos o fato misto, que envolve uma conta patrimonial, né, no caso, desculpa, envolve duas contas patrimoniais e uma conta de resultado, receita ou despesa. Aí nós temos o exemplo aqui. Recebimento de vendas com cobrança de juros. Então, recebi uma duplicata. Então, vejam que eu tinha R$ 1.000 de duplicatas para receber. Só que a cara pagou atrasado, eu cobrei que R$ 50. Então, entrou aqui no meu caixa R$ 50 e eu tive um lucro de R$ 50 porque eu cobrei R$ 50. Notem que são duas contas patrimoniais, caixa e duplicatas a receber. Então tem uma permuta aqui, tá? E tem um ganho de R$ 50 referente aos juros que eu cobrei, tá? Então isso é um fato aumentativo, tá? Aí vendas de ativo com lucro, vendi um carro e cobrei a mais do que estava valendo, né? Desde que não seja abusivo, lógico. Pagamento de dívidas com desconto, vou lá na faculdade e vou pagar antecipado o meu boleto, né? Então a faculdade vai me gerar um desconto ali. Recebimento de direitos com juros, então o cara atrasou o que me devia e eu cobrei juros dele, tá? Então isso é misto aumentativo. Duas contas patrimoniais e uma conta de resultado. Mistos diminutivo, mesma coisa, tá? Duas contas patrimoniais e uma de resultado, só que a conta de resultado agora é uma despesa. Então, estou pagando a energia. O valor da energia era dos R$ 350, tá? O valor da energia R$ 350. Paguei em atraso, paguei R$ 50 a mais. Então, saiu do meu caixa R$ 400, tá? Os 350 que eu havia de energia, né, devia mais R$ 50. Então aqui eu tive um prejuízo, que eu tive uma despesa, tá? A minha energia era R$ 350, só que eu paguei atrasado, paguei R$ 50 de juros, tá? Juros passivos ali. Então saiu do meu caixa R$ 400. Prestem bastante atenção com relação a isso, tá, gente? O que eu vejo muitos alunos fazendo? Paguei com juros, R$ 50 de juros. Então a energia a pagar R$ 400, caixa R$ 400. Está errado, tá? A energia que eu tinha para pagar era R$ 350. Se eu paguei R$ 50 a mais é porque eu paguei uns juros, tá? Então eu tive uma despesa ali, tive um prejuízo. Não me coloquem, por favor, energia a pagar R$ 400, caixa R$ 400. Se vocês colocarem R$ 400, vai entender que o valor da sua energia era R$ 400 e não 350. Então é energia 350, prejuízo, tá? 350, e está saindo do meu caixa R$ 400, tá? Aí, recebimento, né, de direitos com desconto, pagamento de dívidas com juros, que é o exemplo aqui, vendas de um ativo, tá? Abaixo do custo. Então, estou vendendo o meu veículo, o valor que eu estou cobrando, né? Ninguém quer pagar, tenho que vender com valor abaixo, tá? Então, aí nós teremos um fato misto, que vai acontecer duas contas patrimoniais e uma conta de resultado. Aí estou deixando um exercício para vocês descansarem, tá? Então, tem esse exercício, tá? Esse exercício nós iremos resolver na nossa aula hoje à noite, tá? Então, resolvam esses exercícios, tá? Só faça os lançamentos do diário, não precisa fazer o razão não, tá, gente?
só faz o lançamento do diário, débito e crédito, débito e crédito, débito e crédito. Não precisa fazer razão, balancete, essas coisas não. Tá? E identifica se é fato permutativo, modificativo misto, aumentativo, tá? Diminutivo, fato misto, aumentativo, diminutivo. Beleza? Então espero que vocês tenham entendido a aula. Tá? Assistam o nosso vídeo, tá, gente? Se inscrevam aí no canal para vocês receberem as notificações de quando os vídeos estão sendo postados, tá? O canal é Daniel Labeg Miranda, tá? Então, espero vocês na nossa aula hoje à noite. Até mais. Boa noite a todos. Fiquem com Deus e 19h30 nós estamos aqui para a nossa aula. Na nossa aula, irei responder estes exercícios aí que eu deixei para vocês. Boa noite, gente, tudo de bom.